Eu vou até mostrar a cotação que eu tenho aqui. Eu estou fazendo a importação. Você está me escutando, né, Eduardo? Sim, estou sim. Eu estou fazendo importação de máquina pesada. Eu estou precisando aqui para a loja de uma pá carregadeira. E numa fazenda nossa aqui, a gente está precisando de um trator. E tem um amigo precisando de uma empilhadeira. E aí eu vou fazer a primeira importação. Eu consegui viabilizar um negócio para fazer a importação da máquina pesada. E aí eu consegui isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Na verdade, eu estou negociando aí com os chineses, que o chinês ele é igual o vendedor de rede. Tem vendedor de rede aí na cidade sua? Não, aparece alguns aí de vez em quando. Vendedor de rede, eu não sei se aí é assim, mas aqui é assim. Ele começa te pedindo R$200 na rede. Você vai chorando, você vai falando que não quer. Aí, por fim, a rede sai por R$40. Desse tamanho. Desse jeito, né? E a negociação com a China não é diferente. Não é diferente. A China, na verdade, esse aqui... Não, esse aqui tá antigo. Eu coloquei uma máquina maior. Peraí, deixa eu... O chinês é a mesma coisa. O chinês, ele te pede um valor e aí dá para você negociar. Você tem que tomar um cuidado para ele não colocar produto ruim, né? Você tem que checar as especificações do produto. Peraí. Calma aí, rapidão. Deixa eu baixar um novo aqui, porque ele mandou um novo para mim hoje, inclusive. Vamos lá, cadê você? Deixa eu entrar aqui, calma aí. Não tem cabimento, não. Meu WhatsApp desconectou. Ô, trenzinho chato esse trem desconectar o WhatsApp, viu? E o meu, ele desconecta mais do que o normal. Nunca vi. Peraí que eu vou conectar ele aqui, calma aí. E o trânsito para começar a importar, ele é muito burocrático, Roberto? Não é, tá? O pessoal, as empresas oferecem para você assim, eu preciso habilitar o radar Syscomex. Eles falam, e o radar Syscomex é uma licença que o governo te dá para você importar, certo? E aí, eles te vendem isso como se fosse uma coisa terrível, sabe? Porém, eu nunca gosto assim, de fechar uma coisa, você dá uma olhadinha, né? Como é que é. E aí, eles tinham me cobrado R$2.000 para fazer o radar Syscomex e tinham colocado um monte de empecilhos, um monte de detalhes lá, né? E aí, cara, eu procurei aqui no Google, né? Fui no site do governo, tem um site bonitinho do radar Syscomex. E aí eu consegui habilitar sozinho o radar, cara, e foi muito simples, mas foi muito simples mesmo, foi coisa assim, não sei como é que tem coragem de cobrar R$2.000 para fazer aquilo. E aí, mas coisa assim muito básica, tipo, cadastrar a tua empresa no site com CNPJ e endereço e falar assim, quero, é mais ou menos isso. Então, E ir embora. e R$2.000 ir embora. E aí eu fiz bonitinho, habilitei. Né? Aí essa primeira habilitação, ela te permite importar até $50 mil. O que é um dinheirão, né? Então, assim, dá para R$300 mil, né? Dá para fazer uma graça boa mesmo, assim, nessa brincadeira aí, antes de pegar uma licença de radar mais avançada, né? Feito isso, sua empresa está habilitada para importar. Aí você vai precisar de um agente de cargas que consiga calcular para você o numerário. O que é o numerário? O numerário, ele é as custas, né, da importação. E é alta, tá? É bem alta. Então, eu vou colocar a máquina na tela aqui e vou te colocar o numerário para você ver o quanto sobe o preço de um produto. Cadê? Deixa eu procurar aqui para te mostrar. Aqui, ó. O Neil aqui, que eu estou conversando, é o chinês. Sincronizando mensagem. Espera sincronizar aqui, calma aí. Então, e na conversa com ele, você tem um tradutor? Como é que é?
Eles têm tradutor. Aí, assim, com esse aqui, eu comecei conversando com ele em inglês, e o que eu fazia? Eu pegava o tradutor aqui e ia jogando, né? Aí ele falou, ó, se você preferir, eu converso com você em português. Eu falei, não, tá ótimo, então vambora, conversar em português. Aí ele tá se virando aqui. Aí tem hora que ele desses vacila aqui, isso aqui ele respondeu em espanhol, né? Mas deu para entender. Ah, meu Deus, cadê a mensagem que não aparece? Deixa eu ver o que eu mandei ela. Não, mandei ela. Alberto, Oi, pode falar. aí essa máquina, um exemplo, é uma pá carregadora. Aham. E questão de peças, esse tipo de coisa, encontra aqui no Brasil? Então, esse é que é um ponto importante que você precisa ficar bem antenado. Depende. Depende da marca que você traz. O que você tem que fazer? Você precisa comprar uma marca que ela já tem importações robustas no Brasil. Ou seja, que as pessoas já têm costume de trazer para o Brasil. Porque vão ter distribuidores que vão ter essas peças. Certo? E aí... deixa eu voltar aqui com calma para vocês me verem. E aí... Peraí que vocês não estão me enxergando. Calma aí, porque meu celular está servindo de webcam aqui. Backup. Teria alguma exceção. Aí teria que ver o que é, né? Realmente está enrolando aqui. Tá, eu vou mostrar o orçamento antigo ali, não tem problema não. Porque esse aqui tá enrolando para entrar. Eu troquei só a máquina, na verdade, eu coloquei uma máquina um pouco maior. Deixa eu colocar aqui, vocês não estão me enxergando, deixa eu abrir de novo aqui. Aqui, ó, WhatsApp. É esse WhatsApp, por favor. Só por dentro da loja. Eu vou ter lá na frente, ou aqui imprime. Imprime? Ah, Você quer imprimir? Imprime. Tá, então vamos lá. Vou pegar a cotação. Essa aqui é a cotação antiga, tá? A máquina, essa máquina aqui ela é de 1 metro cúbico de concha. Essa que está aqui na tela. E aí ela carrega 1.500 quilos. O que eu fiz? Eu troquei ela por uma de 1,2 metros cúbicos que carrega 2.000 metros. A diferença delas aqui vai dar uns $1.500. Mas olha o preço dessa máquina na China. 5.550. Quanto é que tá o dólar hoje? 5,80? Por aí, né? Vezes 5,80. R$32.000 é o preço dessa máquina lá na China. E ela custa lá? Ela custa lá, R$32.000. Vai chegar aqui a quanto? Ela vai chegar aqui a... Essa versão que está aí na tela, chegaria aqui a mais ou menos 83 mil. Reais. Reais. Com Mas todos os impostos pagos. Tá? Isso tá falando da pá. Eu tô falando da pá. Só que eu não comprei essa, porque eu falei assim, tá muito barato, eu tenho um orçamento maior, né? E aí eu falei, eu vou pegar uma pá um pouco maior, porque ela já me ajuda em outras coisas também, né? E aí eu peguei uma pá que ela custa $7.000, e aí, só que ela carrega até 2.000 quilos e a concha dela é 1,2 metros cúbicos. Essa pá, no Brasil, ela custa 280 mil na XCMG. Aqui ela vai chegar para mim por R$103 mil. Tá, mas é bom, hein? Então, R$180 mil é excelente. Assim, ela vai chegar até um pouquinho a mais, porque tem um detalhe aqui, o seguinte, eu botei isso aqui tudo, e eu ia trazer 2 empilhadeiras. Porém, não vai caber. E aí o Nil mesmo me falou, que ele falou, Alberto, precisa que você tira um. Não dá para levar os 5, não. E aí, provavelmente, eu vou trazer só uma empilhadeira. Aí o frete vai aumentar um pouco proporcionalmente para cada um, né? A empilhadeira vai chegar a quanto? A empilhadeira vai chegar a 59 mil, mais ou menos. Detalhe, aqui, o detalhezinho, ó. Tá vendo aí? Uhum. 3 toneladas, não é 2, como é o padrão nosso aqui. Ela é uma máquina maior, né?
Essa empilhadeira aqui, eu acho que o preço de uma de 2 toneladas está na casa dos 85 mil, mais ou menos, não é isso? 80, 85. Há um ano atrás eu paguei mais de 100 na minha. Eu também paguei mais de 100 nas minhas aqui, eu tenho 2. Só que as que eu comprei mais de 100, eu comprei na pandemia. Então, assim, tava tudo mais alto, né? Eu acho que elas deram uma queda. Eu comprei um ano atrás. A Disney, 2,5 toneladas, torre de 4,70. Essa torre aqui é 4,70, 3 estágios. Isso aqui é 2 só. Se você pesquisar bem no Brasil, você vai achar 2 estágios, 3 metros, 2 toneladas e meia. Você vai achar por uns 85 mil, você acha. 80, 85 mil, você acha. Tá? Essa aqui de 3 toneladas, né? Ela sai por... Ela vai chegar aqui por uns 59, 60 mil, mais ou menos. Tá? Preço final também, tá? A carregadeira vem a garfo também ou não? Eu achei incrível isso aqui, ó. A pá carregadeira é mais barata que a carregadeira. A pá carregadeira tá mais barata. Ué. A outra é mais cara um pouco, mas mesmo assim eu perguntei mesmo, mas que doidura é essa? É uma máquina muito maior, por que é mais barato? Ele falou, não, é isso mesmo, é mais barato. Vai entender, né? Vai entender. E Então, aí... Oi? E na questão da miudeza, você já andou dando uma olhada? Tipo, produto, como é que chega para esse produto? Tipo, vamos falar abrasivo, esse produto mais leve, você já chegou a olhar isso? Então, nem tudo dá para trazer... Tem que avaliar produto a produto, viu, Eduardo? Mas, assim, no geral, o que a gente tem visto é que você tem que trazer muito volume. Então, assim, dá para trazer miudeza? Com certeza dá. A gente tem diversos atacadistas aí que vivem só de importação, não é isso? Sim. Muitos que tem marca própria, importa tudo, então dá para trazer. O grande problema é enche um container de miudeza. É muita coisa, né? É muita coisa. E aí, você fala, não, mas dá para comprar metade no container. Dá. Só que para você comprar, por exemplo, dá para você trazer até um pallet só, se você quiser, tá? Não tem que ser um container inteiro. O problema é que aí, proporcionalmente, o frete fica muito caro e acaba tornando inviável. E a importação, ela tem um detalhe importante que é o seguinte. Ela tem... Alguns custos são fixos. Então, você pega, por exemplo, você pega lá o custo do agente de cargas. O embaraço aduaneiro. O cara vai te cobrar 2 salários. Não interessa o que você vai trazer. Então, se você traz 10 mil reais, 2 salários é uma facada. Entendeu? Vai inviabilizar o produto, praticamente. Inviabiliza o produto, entendeu? Então, assim, no geral, é importante. Isso eu estou falando, comprar para revender legalmente, tá? Lógico, você pode importar de outras formas aí, né? A galera faz, né? Umas doiduras aí. Mas, do jeito legal, para chegar com a nota tudo certinho, fica inviável por causa disso. E aí dá para trazer miudeza? Dá para trazer. Certamente é viável, porque as coisas são muito baratas, mas é um volume gigantesco. É um volume muito grande. Essa compra aqui, tirando colocando a máquina de 1,2 metros, que ela é maior, no final, ela vai dar 300 mil reais essa compra. Tá? E aí ela se tornou viável muito por isso, porque eu contei uma máquina só, não era muito viável, se fosse trazer só a par. Para trazer tudo, aí já fica mais viável. Esse trator vai chegar aqui por 96 mil. 96? Não, a PAC vai chegar por 96. O trator vai chegar... Ele que vai chegar por 103. Ele é mais caro que ela. E no Brasil, 240 mil reais um trator igual. Tá? Entendi. Então, assim, mas é igual mesmo. Eu tô batendo... Eu tô aqui com o Nil... Não carrega, né, cara? Se meu celular tá aqui com uma câmera, ele não carrega. Mas então você vê, eu tô conversando com ele aqui tem 2 semanas. Ô, Nil, mas me conta aqui, qual que é a largura do pneu? Qual que é a altura do pneu? Como é que é feito sei lá o quê? Qual que é a força de levantamento da parte traseira do trator? Qual que é, entendeu? A empilhadeira, ela tem movimento lateral ou não tem movimento lateral? Quem tem que checar isso tudo, porque na China você acha tudo, cara. E eles são assim. Eles te dão, por exemplo, ele tem esse trator aqui e fala assim, não, $5 mil o trator. Você, pô, tá lindo, vou trazer 10 trator, né? Só que aí você vai, mas peraí, qual que é a força de elevação lá da parte traseira dele lá? Ah, não, é 800 quilos. Mas peraí, mas um disco de grade pesa 1.200 quilos. Não, eu preciso que seja 2.000 quilos. Ah, não, beleza, dá para botar 2.000 quilos, mas é $1.000 a mais. Coloca.
Entendeu? Então, eles meio que montam o negócio para você, meio que quase que no personalizado, sabe? Entendi. Então, você tem que ficar muito de olho nisso. Então, aqui, a máquina, por exemplo, a empilhadeira padrão, ela não tem o movimento, sabe aquele movimento que ela vem com isso e ela faz assim, ó? É articulado. Exatamente, aquele movimento lateral dela, a padrão deles não tem, lá na China não tem. Aí você tem que pedir, custa $380 a mais. E aí você tem que, entendeu? Então, assim, o que dá trabalho é isso, você tem que checar literalmente tudo para ter certeza que o produto que você está trazendo é exatamente o produto que você precisa. Porque chega aqui, por exemplo, chegar sem empilhadeira dessa aqui barata, mas chegar sem esse movimento de lateral, eu tava fodido. Aí fudeu. Porque eu já operei empilhadeira, quem já operou empilhadeira sabe, sem aquilo ali, meu amigo, nossa senhora, é tanta ré em frente que você tem que dar que Jesus amado, não vai. Pra você colocar o pallet na posição é bem complicado, se ela não tiver esse movimento. Exatamente, é bem complicado. Então, tem esses detalhes, sabe? Então, realmente tem que confirmar tudo. O trator mesmo. O pneu padrão que ele vem é esse aqui, ó. Liguei nas revendas de pneu que me atende e falei, cara, esse pneu. Ele falou, Alberto, esse pneu aí, meu filho, impossível de se achar no Brasil, só se você importar. Eu falei, fudeu, imagina, precisa trocar de pneu, ter que importar da China. Só que aí eles têm a opção. Eu falei pra ele, esse pneu não dá, cara. Você tem outra opção aí? Ele falou, não, tem essas 4 opções de pneu. Aí peguei o pneu que é o padrão brasileiro e falou, ó, vai aumentar. O pneu foi $200 e poucos que aumentou no trator por causa do pneu padrão brasileiro. Aí eu mandei pro rapaz da loja de pneu, ele falou, não, esse aí você já acha tranquilo. Acha fácil. Então, entendeu? Tem esses detalhes, você tem que ir vendo os detalhezinhos pra você ir ajustando, porque é outro país, né? Então, é uma realidade totalmente diferente. Mas vale muito a pena, pô. Você tá doido? Gente, o preço que eu vou pagar em uma pá carregadeira, 2 empilhadeiras e um trator é o preço que no Brasil eu pagaria só na pá carregadeira. Mas é mesmo. Eu tenho uma pá velhinha aqui, uma pá carregadeira. Começo do ano, tava vendo pra trocar. Achei que é. É de 300 pra cima. 300 pra cima. Eu cotei recentemente com a XCMG na promoção 280 mil, só para carregadeira. Essa importação inteira aqui vai chegar por 296 mil. Você conseguiu esse preço porque você está trazendo mais produto, né? Se você fosse trazer só ela, quanto que ela ficaria o preço com o preço? Só para carregadeira, eu fiz aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu cotei ela. Ela chegaria mais caro um pouco, mas não era muito, não. Não vai abrir aqui, cara. Ô, trem bravo. Deixa eu ver se eu acho meus arquivos aqui, peraí. É porque às vezes eu baixo no celular, às vezes eu baixo no computador aqui. Deixa eu ver se tem baixado no computador. Numerário. Ela ia ficar uns 20 mil mais caro. E ainda seria bom. Não, ainda seria bom. Ainda seria bom. É que agora é maravilhoso, né? Tá no jeito assim que você tá doido. Cadê? Deixa eu ver. Ticket. Numerário. Deixa eu ver o numerário. Esse aqui. Deixa eu ver se é esse. Numerário. Esse aqui é de tudo, ó. O valor para trazer tudo, 142, isso aqui é a despesa para trazer. Frete, imposto, não. Deixa eu ver se tem um numerário antigo aqui, que é o do primeiro. Cotação, entendimento, catálogo, kit. A despesa aumenta mais de 100% do valor do produto. Exatamente. Eu tenho um mais antigo aqui, eu acho que é esse aqui, quer ver? Eu tenho de 2 para carregadeira, que eu tava pensando inicialmente, falei, vou trazer 2 e vou vender uma. Ó, 92 mil para trazer 2 para carregadeira. O valor médio delas de $7 mil, né? Que aí daria 14 mil as duas. Então foi essa. Eu não cheguei. Quando eu fiz de uma só, eu fiz com outra empresa. Aí ficou totalmente inviável, na verdade. Ela saiu. Viável assim, né? Ela chegava para mim por 142 mil, 150 e poucos mil. Aí trazendo duas, vamos lá, $14 mil, ela já saía por $7 mil, 14 mil, né? As duas, vezes 5,80,
81 mil, olha lá, mais 92 mil de despesa, dividido por 2. 86 mil. Cada uma. Barato demais, né? Você tá doido, é lindo. Mas aí tem outro detalhe importante. Que aí o rapaz me falou o seguinte, isso eu ainda vou checar com a minha contabilidade, mas ele falou assim, Alberto, esse ICMS que você está pagando, ó, 26 mil de ICMS, e esse PIS e COFINS que você está pagando aqui, vai dar 14 mil aí de PIS e COFINS, eles, se for por ativo imobilizado da empresa, que seria o caso, né, seria para uso da empresa, eles entram de crédito para você. Mas porque a sua tributação é real. Porque exatamente. Porém, eu acho que ele está enganado em falar que entra de crédito. Entra, mas não é tudo. Eu acho que, se eu não me engano, tá? O crédito de produtos importados, ele é presumido, ele é 4%. É isso que vem nas notas, tudo que a gente vende, né? Eu não sei se para o ativo imobilizado seria a mesma coisa. Entendi. Não sei. Mas, se for 4% do valor total do produto, de toda maneira, nós estamos falando aí de 170 mil reais, 10% seria 17 mil, de toda maneira uns 7.500 ainda baixaria, né? Retornaria em crédito que eu não teria que pagar de imposto. Então, nada mal, né? Aí, frete, enfim. Mas é um negócio bom, cara. Eu tô vendo que é bom, eu vou fazer esse primeiro pedido, esse aqui, trocando essa máquina, ela vai vir maior. E aí, vamos ver, né? Vamos... não tá carregando aqui, não. Vamos entender se o treco é bom mesmo na hora que a máquina chegar, né? Agora, eu já achei aqui, tem um amigão meu aqui, que ele importa. Ah, não vai carregar nada. E aí, ele importa, e eu conversando com ele ontem, inclusive, sobre isso, ele falou assim, Alberto, me dá a marca aí. Eu falei, LTMG. Ele mandou para mim os 10 maiores clientes da LTMG do Brasil. Ele tem um sistema e que, se você tiver a indústria lá na China, ele te fala para todo mundo que ela está mandando material. Aí eu pesquisei e achei, por exemplo, quer ver? Deixa eu pegar aqui no Instagram. Eu achei uma empresa que importa empilhadeira e pá carregadeira deles, da LTMG. Como é que é o nome? É Trator... Não, Trator Prima. Esse aqui, ó. Trator Prima Empilhadeiras. E olha aqui o que eu achei, ó. Thiago perguntou, e as peças? Eles foram o terceiro maior importador no passado da LTMG, dessa mesma marca, e aí eles vendem peça de pá carregadeira e de empilhadeira. Porque eles são uma distribuição. Então é isso aí que tem que fazer, ó. Pô, já tô achando os caminhos, né? Aí tem que entrar em contato com eles para entender se realmente o que eles têm, né? Bonitinho. Porque aí eles podem ser meu canal, né? Se eu precisar de uma peça. E esse cadastro que você falou que você teve que fazer para fazer a importação, que você mesmo fez de R$2.000, ele te gerou custo, não? Não. Cara, já tem uns 6 meses que eu fiz, eu não lembro se tem algum... Não, custo anual não tem, não. Se tiver uma coisa muito barata, viu? Eu nem lembro de ter pago. Deixa eu olhar aqui. Então, mas aí além dessa licença, aí você falou que tem mais outros trâmites que gera despesa. Igual você falou, esse cara de 2 salários, o que mais que gera? Então, pronto. É o seguinte, tem um cara aqui que foi indicado desse amigo meu aí que já importa, que é o agente de cargas. E aí, no caso dele, ele faz tudo. Tudo o quê? Ele faz toda a simulação, né, do que deve ser pago, do que vai ser pago no processo inteiro, e ele executa isso para você, né? E aí, lógico, aí tem a remuneração dele em cima disso aí. Ele ganha como despachante, ele ganha como... Em alguns desses pontos que a gente tem que pagar, ele ganha, né? Mas o custo é o seguinte, esse custo é todo variável. Eu não tenho que pagar esse cara por mês, tá? Então eu pago quando eu importo. Por evento. Eu pago por evento. Então, assim, eu mandei para ele a cotação e ele falou, ó, esse aqui ele mandou o numerário, ó, esse aí vai custar 90 mil, esse aqui vai custar 142 mil, no caso do trator, de tudo lá. 142, e pronto, é isso. Então, se aquele valor tiver bom para mim, eu faço as contas, eu pago ele e vai vir tudo. Aí eu tenho agora, o próximo passo meu,
Eu estou finalizando a negociação com o chinês. Deu certo? É 30% no pedido, 30% do valor da máquina, tá? Então, não está entrando aqui não. Travou para vocês aí? Primo parece que tá travado. Tá travado, viu? Deixa eu fechar algumas coisas aqui no meu computador. Tô achando que é o meu computador que está com problema. $50.000 coisas abertas, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui, peraí. Pronto, voltei. Estão me vendo? Estão me ouvindo também? Maravilha. Então, eu estava falando aí, beleza. Eu tenho aqui o radar Syscomex que eu posso habilitar. Aqui, ó, é esse site aqui, ó. Habilitação pessoa jurídica. Só ler o que está escrito aqui. Ó, habilitação. Aí tem aqui a habilitação expressa, limitada ou ilimitada. Eu fiz a habilitação expressa, que é a mais rápida, que permite até $50.000. Que no meu caso, pelo menos, dá tranquilo para começar. E aí ele ensina aqui, belezinha, como é que faz. Se eu não me engano, não tem taxa nenhuma, tá? Eu tinha traído aqui. Caiu, voltou aí, né? Então, Eduardo, se eu não me engano, não tem taxa nenhuma, viu, para habilitar o radar Syscomex aqui. Ele tem 3 versões aqui, ó. Expressa, limitada ou ilimitada. No caso meu aqui, eu habilitei a expressa, que é essa que é até $50.000. Então, eu acho que ela é justamente para quem está querendo fazer uma primeira importação rápida, né? E aí, muito simples. Entra aqui no site, olha lá. Habilitar a empresa, digita os dados da empresa bonitinho. Marca que é expressa. E assim, não tem que... Você não tem que esperar ninguém falar nada. Você vai precisar do certificado digital da empresa sua para assinar. Assinou, tá pronto, entendeu? É só falar assim, ó, vou importar. Tá pronto. E você também não precisa de documento nenhum mais, assim. Na hora que as pessoas checarem, o seu CNPJ já vai estar lá habilitado, entendeu? Entendi. Olha lá, CNPJ, tipo de atuação, dados do representante, data, adicionar, acabou. Depois eu vou te chamar no WhatsApp para você me passar esse nome certinho, rapaz. Eu não gravo nada na cabeça, não é que eu tô chegando. Não, fechou. É bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. Aí, beleza, fez isso aqui, você não vai pagar nada. Aí vai ter o despachante, né? O agente de cargas. Aí esse cara aí, ele vai te cobrar por importação. Né? Aí, no caso do agente, você teria que pagar várias pessoas, né, no meio do caminho aí. No caso do agente de cargas como um todo, se o cara for um cara que... Tem uns que tem as empresas que resolvem tudo, né? E aí ele vai te cobrar em todas as etapas do processo, mas é questão de você ver se é viável ou não, cotar com outros. Tá? E aí eu estava falando o seguinte, como que é feito o processo. Agora, por exemplo, eu tenho que descobrir como é que eu vou transformar real em dólar e mandar para o chinês, né? Porque 30% da máquina é paga para fazer o pedido, certo? E 70% da máquina é paga na hora que ela chega no porto. Entendeu? Já está em território nacional. Não. No porto, na China. Tá? No barco lá. Conforme, pelo que eu fiquei sabendo, eu tenho um amigão que importa já há muito tempo, e ele falou, Alberto, conforme você for ganhando experiência, que você for ganhando convívio com os fornecedores, então você pegou um cara, vamos supor que eu, beleza, importei aqui as máquinas, gostei.
Mas vamos supor que eu gostei demais e resolvi vender trator, né? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes dando tudo certo. Ele falou que com o tempo eles vão te dando meio que prazo. E aí os caras vão te dando prazo mesmo. Então, tipo assim, não, você paga 10% só de entrada no pedido e 90% quando chegar no porto do Brasil. Entendeu? Então ele falou que eles vão flexibilizando. Igual toda indústria, né? Normal. E se tiver algum extravio, a sua máquina não chegar no Brasil, tem um seguro que cobre isso, não? Tem seguro. Assim, o seguro é opcional, tá? Mas é recomendado, tem que fazer. Dentro do numerário aqui que o Gabriel passou, tem a taxa do seguro aqui, deixa eu falar. Tem que ter seguro, cara. Imagina. Você tá com esse trem zanzando para algum lado aí. O comprador, não é do vendedor, né? Oi? O risco se torna do comprador, não do vendedor, né? Não, o vendedor, o risco dele acabou no minuto que saiu da fábrica dele. A responsabilidade é na porta da fábrica. Ou, para alguns, quando eles entregam no porto, a responsabilidade é até o porto. O porto de lá, né? Não daqui. Sim. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para ver como é que tá isso aqui. Mas ele tem o seguro já. Cadê? Numerário. Nessa cotação que ele me mandou aqui tá sem seguro, ó. Tem que colocar o seguro. Aqui, ó. Pelo menos assim, a não ser que seja uma dessas taxas aqui que eu tô vendo, eu não tô entendendo. Mas aqui, ó, valor do seguro tá 0. Que tem que adicionar, né? Tem frete internacional de embaraço 20 mil, 14 mil frete rodoviário, armazenagem no porto. Olha essa taxinha aqui. LI, LCVM e IBAMA, sabe o que é isso? Taxa de pneu, taxa de... isso aqui você precisa... Todos os componentes da máquina aqui, não é todos os componentes, mas a máquina ela precisa de ter uma certificação nacional dos pneus e do motor. Isso aqui é uma taxa para ter a certificação, entendeu? Só que aí, ponto, se eu trouxer, por exemplo, aqui eu estou trazendo 3 máquinas diferentes, certo? Então aqui ele está falando aqui, ó, não, eu tô falando para você como se eu estivesse vendo e vocês não estão vendo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Então, aqui, ó. IBAMA. Vezes 3. Deu 6 mil reais aqui, tá? Por que 3? Porque são 3 motores e 3 tipos de pneu. Tá? Mas, por exemplo, significa o quê? Se eu trouxesse 10 máquinas iguais, seria uma taxa só, entendeu? Aí é onde você vai ganhando escala. Porque é o mesmo motor, né? Se eu trouxesse 10 máquinas com o mesmo motor, com o mesmo pneu, seria uma taxa só para tudo. Você falou em pneu aí, outro detalhe. E pneu lá, não compensa não, Alberto? Compensa demais aí. Tanto que o tanto de pneu que tem no Brasil que é importado. Então. Demais. Mas é aquele ponto que eu te falei. O problema é o volume, porque não vai compensar você trazer 4 pneus. Não. Eu falo assim, porque às vezes você vai diversificar para você conseguir encher um container, né? Compensa. E esse colega que eu tenho aqui que faz importação, ele traz de lá até boné personalizado. Custa $1. Ele até boné. E ele falou, Alberto, $1 e vem sem nota, porque joga lá no fundo do container, que aí fica barato mesmo. Dizendo que chega a 5, 6 reais um boné personalizado. Que é muito barato, né? Então, e consegue comprar o produto lá também sem nota? Consegue. Mas aí o problema é seu, né? Eles enfiam dentro do container e mandam, né? Se chegar e tiver uma fiscalização no seu container e a Receita abrir ele e ver um produto sem nota, aí você tá fudido. Perde tudo. Eu não sei se perde tudo, não, como é que funciona, não, mas deve dar um problemaço, né? Receita nossa aqui, ela é bem... Eu imagino. Ela é bem feroz nisso aí, tá? Eu não sei se perde tudo, como é que é, não, mas deve dar muito problema.
Deve dar uma multa muito grande. Isso é bem complicado. É bem complicado. Mas ele já trouxe, ele falou, eu já trouxe. Ele trouxe. Trazer um container de. Ele trouxe um container de bola de arame liso. Enfiou lá no meio, um saco com 200 boné e pronto. E trouxe. Né? Sem nota, sem nada. Não teve problema. Mas ele falou, se pegar, pode dar merda. Viu? É. É bravo. Tanto é que esse chinês está ficando bilionário no Brasil, né, cara? Porque esses caras em São Paulo aí, quem manda é eles. É. Exatamente. E aí faz muita gambiarra, né? Igual falando de trazer coisa sem nota. Os caras devem trazer muita coisa assim. Mas deve trazer muita coisa assim. Mas deve ser muita mesmo. E aí, pesquisa aqui, ó. Alibaba. Então, o Alibaba, ele te assessora em alguma coisa? Não. Aqui só, assim, ele, de fato, como assessoria, não. Ele é para descobrir os fornecedores, né? Ele, na verdade, ele só te indica o fornecedor. Só o fornecedor. Que aí aqui, por exemplo, vaso sanitário, que é uma coisa que eu quero importar, porque eu não achei o fornecedor bom ainda com preço bom. Mas eu tô vendo tanto vaso importado no mercado nacional que eu sei que vale a pena. Só precisa achar quem, né? Chamou atenção, né? Mas aqui, ó. Ele vai te falar aqui, ó. Beleza, ó. O vaso tá aqui, tem o preço. Aqui tem o fornecedor, ó. Catizu, Zontong Trade. Tem o preço aqui, ó. Por exemplo, para você trazer, teria que ser acima de um container, se eu não me engano, é 220 peças. $42. Só que aqui tá caro. $42 vai dar quase R$300. $42. Vamos colocar que vai custar 2,3 vezes, mais ou menos. Vai chegar aqui por $96. Vezes 5,80, vai chegar por 560. Você compra no mercado nacional um vaso desse hoje por R$560. Aí já não compensa, né? Aí não compensa, né? Que você vai correr todo o risco, esperar pra caramba. E outro detalhe, isso aí, mas não é qualquer um que compra, não, tem que achar, viu? Mas dá pra comprar. Qual que é o tempo do translado? Ele fica de 30 a 42 dias no mar. Normalmente é 30 dias. 30 dias no mar, 30, 32 dias no mar. Tá? Só que aí vai depender a quantidade de dias que a fábrica leva para soltar o pedido para você também, né? Quantos dias ela leva para entregar o pedido no porto, né? No caso da LTMG aqui, dos tratores, de tudo aqui, é 30 dias. Então eles levam 30 dias só para entregar no porto, até 30, né? Então mais 30 para sair do porto e chegar no Brasil e de 1 a 2 semanas para desembaraçar no Brasil. Desembaraçar. No porto, né? Tanto que aqui no numerário, ele já, não mostrei aqui, mas tinha lá, tem taxa de armazenagem no porto. E lá está contando 10 dias de porto. Ou seja, você tem que pagar por 10 dias que o container vai ficar lá no porto. E se ficar mais, você tem que pagar também. E é uma facada. Mesmo a responsabilidade da gente, tem que pagar. Não, a gente tem que pagar. Por exemplo, já ouvi falar de muita gente que teve muito problema. Por exemplo, você liga para o chinês. Opa, barato demais aqui o vaso. Manda para mim 200 unidades. O chinês manda, filho. Você acha que ele está ligando para você que você tem imposto para pagar, certificação para recolher? Vaso não vai ter problema, né? Mas vamos supor que você vai importar uma coisa que você tem que dar uma garantia diferente, que tem que ter licença da Anatel, tem que ter, o Brasil é cheio disso, né? Aí, vamos supor que o cara vai importar celular, né? Celular é baratinho, você pesquisar, tem aqui. Aí você traz lá 200 mil de celular. Chegou aqui que você foi sacar. Nossa, tinha que ter a licença XPTO lá da Anatel. Chegou no Brasil já o produto. Aí você vai correr atrás da licença. E aí você vai passar para a fila de uma repartição pública brasileira. Quanto tempo isso vai te agarrar? É imponderável, né? É imponderável. Pode ser que te agarre 6 meses, 1 ano. Não tem como você saber se vai levar uma semana ou vai levar 1 ano. Se te agarrar 1 ano, você tá fudido, porque 10 dias um container, R$2.000. 10 dias. Então, e aí é o seguinte,
A conta ela fica impagável às vezes, né? Fica impagável, exatamente, exatamente. E eles têm multa, porque assim, quando você contrata com antecedência, é mais barato. Se ele tiver que ficar mais, sem, vamos dizer assim, sem previsão, é mais caro, é igual hotel, né? Se você contrata antes, é barato, mas chega na hora, né? Se você chegar na hora no hotel, a tarifa é 2 vezes mais cara. Então é um cuidado para tomar. Então, assim, tem que tomar esse cuidado. Realmente precisa de alguém que vai saber desembaraçar, bem desembaraçar mesmo. Então, Tá? muito, pelo menos no começo é bom você ter um suporte, né? Olha, você não ter um agente de cargas é impossível praticamente. Você tem que ter, porque um despachante aduaneiro, uma galera desse você vai ter que ter. Ah, posso contratar o frete internacional só? Pode. Tal. Pelo menos um despachante aduaneiro você vai ter que ter, alguém para desembaraçar lá no porto. Isso aí tem que ter, não tem jeito. Não tem como. Agora, como a cadeia logística ela é muito grande, né? É interessante ter alguém que vai realmente dar um suporte mais afiado. O Gabriel mesmo que eu estou fazendo com ele aí, ele tem um sócio dele que mora na China tem 20 anos. Aí o que ele faz? Ele cobra uma taxa, lógico, mas ele vai, com essa taxa, ele visita a fábrica e acompanha o embarque da mercadoria. Isso é muito importante, né? Então, o dia que a mercadoria falar, vai carregar dia tal, ele vai lá na fábrica, eles esperam ele para carregar na frente dele, que ele confere, ele lacra o container, entendeu? Que aí você sabe, opa, realmente saiu daqui o que foi combinado. Lá da outra vez, eles fazem esse processo também, né? Mas acaba que a operação deles, ela não é docinha, não, ela é bem salgada. Quem é? Da China Link, que é pessoal de Santos, acho que na última reunião que nós tivemos, A China Link, eu contratei eles, tá? Paguei 15 mil reais por eles, e eu não fiz nenhuma cotação com a China Link que valeu a pena. Nenhuma. Nenhuma. Inclusive das máquinas aí. Não vale a pena. Não, as taxas deles são muito salgadas. Você tem noção. Você tem noção. Também, aí eu falei, não, mas isso aí inviabiliza o processo. Se fosse só os 15 mil, tava lindo, viu, Eduardo? Se fosse só os 15 mil, tava ótimo, não tinha problema. Mas eles ganham porcentagem em cima de tudo. De tudo, 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 tudo. Te dar um exemplo. A certificação aqui, ó, desse numerário custou 6 mil reais para 3 máquinas. A China Link me cobrou 10 mil reais para uma máquina. Você tá doido. Seria 30 mil reais. 30 mil reais. Então, assim, viabiliza completamente. Então, assim, até hoje, não consigo. Agora, o que eles têm me sido úteis? O que eles têm me sido úteis, né? No contrato que a gente paga os 15 mil para eles, você tem direito a pesquisar quantos fornecedores você quiser. E aí eu mando para eles, falo, eu quero achar um fornecedor de vaso. Se vira aí, negão, acha o vaso. Aí eles vasculham também. Eu procuro também, lógico, na Alibaba, né? Já para dar ideias para eles ali. Mas eles verificam, eles cotam, eles negociam, depois eles me passam o fornecedor. Então, para isso. Ah, Alberto, mas isso aí é fácil. Não é tão fácil assim. Tem gente que cobra 2 salários só para pesquisar o fornecedor para você. Então, assim, se eles fizerem para mim 6, 7 pesquisas de produto a fundo, já valeu os 15 mil. Então, menos mal, né? Já se pagou, né? Já se pagou, menos mal. Olha só, até aqui embaixo ele é... Ou eu não estou enxergando direito. Não, mas aqui eu puxei a imagem errada, né? Enfim, o Alibaba ajuda pra caramba, tem outros também. Mas no geral, ele é legal porque ele fala o seguinte, ó. Você clica aqui no fornecedor e ele vai te dar aí, ó. Ele te dá tudo da empresa, né? Quer ver? Cadê? Perfil da companhia, visão geral da empresa. Essa aqui está sem avaliação, ó, no caso. Essa aqui não tem muita coisa falando dela, não. Mas geralmente eles vêm falando. Aqui fala, né? Essa aqui é a imagem, não dá nem para traduzir. As certificações que ela tem. Olha só, as coisas mais baratas. Os produtos. No caso do trator foi muito bom, que ela fala quanto que eles exportam, qual é o mercado que eles exportam, qual... Certificações, tá...
Tem uns apps todo mundo aqui, dos vendedores. Não, essa aqui tem 10 anos que ela está aqui, mas não tem avaliação, você vê, isso é ruim, né? Sem avaliação é complicado. E não pode acontecer o risco de você comprar alguma coisa lá e isso não ser despachado, você perdeu o dinheiro? Existe o risco, com certeza. Igual tem no Brasil. Sim. Eu acho que o ponto é realmente, por exemplo, você pega aqui no Alibaba, vamos pesquisar aqui, vaso sanitário, nesse caso. O que eu costumo fazer aqui, ó, vaso sanitário, em vez de vir em produto, eu venho em fabricantes, em fornecedores. O Alibaba, ele te dá o preço aí do produto lá, do quanto você vai custar lá, é isso? Não, aqui ele te fala mais ou menos o preço, não é 100% que está aqui não, tá? Isso aqui é meio que um preço sugestão, sabe? Mas aqui o que acontece? Ó, eu tenho aqui empresa que é verificada, o Alibaba é como se fosse um Mercado Livre. Inclusive, se você negociar por dentro dele, ele tem algumas empresas que, inclusive, ele garante que vai chegar, como se fosse um Mercado Livre, entendeu? Então, ele tem, se você negociar aqui por dentro, mas às vezes acaba sendo mais caro. Mas é bom para você descobrir o fornecedor. Por exemplo, aqui, ó, o fornecedor. Ó, verificado Pro. Aqui é propaganda, né? Vamos aqui, ó, fornecedor, 16 anos, verificado, mais de 8, verificado é que foi verificada a fábrica existe, de verdade, tem mais de 800 funcionários, 180 mil metros quadrados, mais de 2 milhões de dólares em exportação, no caso, né? Ou seja, ó, revisão tem 3 reviews só, pouco. Mas aí ele mostra tudo do fornecedor, então facilita para você, né? Isso aqui eu acho que é bilhão mesmo, exportação. As avaliações, tem tudo bonitinho. Então aqui, facilita pra caramba, né? Pra você achar um fornecedor mais ou menos. Vai falar com o fornecedor, Ó, 100% de entregas no prazo. O que ele faz, bonitinho, perfil da companhia, 180 metros quadrados, aceita falar inglês, as certificações que a companhia tem, ó. Aí, certificação dela. Ó, olha que interessante. Avaliação de brasileiro. Long time work together, né? Trabalhamos junto há muito tempo, não é isso? Eu não sou bom de inglês não, mas eu acho que é isso. É ruim demais. Mas aí, trabalhamos junto há muito tempo. Então, assim, já tem uma avaliação de um brasileiro, né? Então, interessante. Tem ISO 9001. Oferece a inspeção dos produtos acabados, ou seja, dá para mandar o cara lá na fábrica. Ó, vídeo da fábrica deles. Olha lá, a produção, como é que é. Ó, verificado o supplier, tá vendo? E aí eu te pergunto, cara, como é que a China consegue produzir um produto tão barato? Ambiente econômico muito, muito bom, né? É isso aí. Você vê que nos anos 80 o Brasil era uma potência, a China era um país quebrado. Agora tá quase o contrário, né? Sem sombra de dúvida. Exatamente. O ambiente econômico deles embora politicamente eles sejam comunistas, o ambiente econômico deles é extremamente favorável para negócio. Eu tenho um tio, ele lá de Sertãozinho, ele mexe com indústria de reformar essas marcas de usinas, né? Uhum. Aí ele estava falando, a sucata do Brasil teve uma época que eles vinham, comprava e levava embora para lá. Para quê? Para estudar a máquina, para poder fabricar lá. Foi isso que eles fizeram. Tanto é que antigamente tinha o tal do Xing Ling, que eles falavam, né? Que era o produto ruim. Então, o que eles fez? Eles pegou o produto bom que tinha aqui, levou para lá, copiou e pôs ele barato dentro do mercado. É isso aí. Que foi a mesma estratégia que usou o Japão. O Japão fez isso também. Aí o Japão desenvolveu uma porrada de coisa boa, copiando carro americano, copiando tecnologia americana. Aí depois eles dominaram, ficaram melhor que os americanos nisso. E o produto do Japão hoje não é o mais barato, mas é um dos melhores. Não, mas é dos melhores, Qual é o melhor carro do mundo? Toyota, não é? Entendeu? Honda, né? Então não tem jeito. É isso aí, pessoal. Mas vamos lá, vamos falar de outras coisas também, senão nós fica aqui só importação. Mas se quiser falar de importação, vamos embora também, tá? Não tem problema não, vamos falando. Samira, Aurivan, Thiagão também aí, quiser falar alguma coisa.
Oi, tudo bem, pessoal? Tô perdida aí hoje. Vocês estão falando só de importação, vocês estão muito internacional hoje aí. Tem que ser internacional, Sam, pra gente conseguir ganhar uma margem melhor, né? Porque a margem tá bruta, tá difícil, né? Bom demais. Eita. Mas Eu pode tenho, falar. eu tenho uma pergunta. Ontem a gente estava fazendo o curso de impostos, né, fiscais. Uhum. Sim. E aí lá, sobre o lucro real, eu achei até bem legal quando o contador falou que o seu pessoal lá já, quando ele vai com o número, ele já contesta eles, que eles já têm essa informação, né? Ele Quando vai. já fala, não, que o seu contador lá fala no curso, que ele fala Uhum. assim, quando ele vai com o imposto lá do ICMS, eles, não, esse valor tá errado, verifica aí se não tem alguma coisa diferente, porque eles já têm essa Uhum. informação na mão, né? Sim. Não é uma surpresa. Não, né? E E, tem meta e, também. e aí a gente tá, eu tô, como assim, tô apanhando aqui alguns dias, nesses últimos dias aqui, referente a isso, que a gente tá organizando esses detalhes de organizar, tá um monte de coisa errada aqui que a gente conseguiu encontrar. E aí lá no curso, você falou assim, referente a uma planilha para a gente fazer esse acompanhamento. Ela tem disponível, eu enganei, tem disponível alguma planilha para a gente fazer acompanhamento do imposto, do PIS e COFINS? Acompanhamento que você fala para você saber referente a. Por exemplo, o que eu vendia até hoje. Não, não, Então, não, não. não? Não. O que ele gerou? Não. Isso aí o que tem é o sistema, tá? O sistema faz. O ProSystem faz. Aham, não, no meu sistema também eu já vi. O meu não é o ProSystem, mas eu já vi lá também. Deve ter. Porque não é difícil fazer, viu, Samara? Só é uma conta assim. Se você for fazer no dedo, você vai gastar muito tempo. Mas como o Aham. sistema tem os dados todos, ele sabe as CFAPs que entraram, as que estão saindo bonitinho, então ele consegue fazer essa conta do débito e do crédito. No seu caso, é lucro real, né? Aham, isso. Isso. Ele consegue fazer essa conta belezinha, tá? Não, Às eu vezes eu devo já ter vi falado de essa planilha, conta no deve ser de sistema alguma lá. outra coisa. Às vezes eu me confundi, Mas né? eu achei que eu tinha visto o referente. Eu falei, gente, mas que planilha que é essa, será, né? O que será que calcula aqui nesse caso? Não. Realmente é o sistema mesmo. Ele tira o relatóriozinho e ele dá lá. Ele consegue entregar lá. Até porque, como se é lucro real e o sistema entrega o SPED, né? Se o seu SPED tiver razoavelmente certo, que tem que estar, né? Ele tem que estar ali 99% correto, né? Pelo menos, para exigir poucas correções ali, ele vai realmente bater bem, bem certinho. É isso aí que eu tô apanhando. Inclusive, a gente descobriu algumas tributações erradas. É o que mais tem, tá? É o que mais tem. Você pode falar para você poderia ter feito direito, ter se especializado em direito tributário de loja de material de construção e sua empresa ainda tem tributação errada, que é muito detalhe, tá? É muito detalhe. Recentemente eu descobri que, por exemplo, eu tenho uma empresa que faz para mim a recuperação fiscal, certo? É uma empresa que eu conheci ela do supermercado, porque ela é homologada por uma associação de supermercados. E nessas empresas é importante ser homologado, porque tem muito picareta nessa área, sabe? A gente oferece esse tipo de oportunidade o tempo inteiro. Tem gente ligando pra gente, você tem dinheiro para recuperar? E Eu vi vocês falando lá no curso. E o governo tem que tomar cuidado, porque o governo é assim. Você vai lá e fala que tem, ele acredita. E aí ele te devolve. Só que aí depois ele vai lá e dá uma olhadinha. Então, se o cara tiver feito picaretagem, ele, opa, peraí, não tá certo isso aqui não. Devolve com multa, juro e tudo mais, né? Então E tem que aí ser é uma pergunta, ver se alguém já passou por isso. Aí, nesse caso, a gente descobriu a tributação errada aqui. Alguém já entrou com algum processo para rever e pegar essa restituição do que foi Eu já entrei, indevido? eu estou usando agora, estou fazendo, já tem desde julho do ano passado, vai entrar um ano agora, que a gente está recuperando. Então, assim, e tem muita coisa errada, muita coisa errada. Muito, você tem noção, assim, da quantidade de problema que tem. E não é só errado não, tá? A gente tem problemas assim, tem o pagamento que você fez errado, indevido, de fato, você pagou a mais, mas tem também as questões que mudam, né?
Porque o Brasil é uma constante mudança, né? Então, deixa eu te dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu sempre cito esse exemplo assim, que ele é bem claro. Sorvete. É sorvete ou é sobremesa? É as duas coisas, não é? Aham. McDonald's fala agora como sobremesa. Exatamente. Por quê? Porque não tem IPI sobremesa, mas sorvete tem. Aí o Uhum. governo fala assim, não, senhor McDonald's, sorvete é sorvete, não é sobremesa. O McDonald's fala assim, então vou fazer o seguinte, eu vou pagar como se fosse sobremesa, vou entrar na justiça, e o dia que a justiça de fato decidir essa dubilidade da lei aqui, se esse treco é sorvete ou é sobremesa, aí eu devolvo o dinheiro pro governo, se for o caso. E aí eles vão brigando na justiça. Aí ele fica 10 anos brigando na justiça lá com o governo. No momento em que sai a decisão e fala assim, não, realmente sorvete pode ser considerado sobremesa, logo não devia o IPI. Todas as empresas do Brasil que pagaram IPI podem pedir a recuperação. Então, entendeu? Então existe isso. Uhum. Então não é só do que você pagou errado. Às vezes você está pagando coisas certas, mas a lei muda. A regra muda, o entendimento da regra. Às vezes a regra é a mesma, mas o entendimento muda. Né? E aí você tem o direito de recuperar. Isso aconteceu. Tem uma tese que todo mundo tem dinheiro, todo mundo que é lucro real tem dinheiro guardado em relação à tributação do PIS e COFINS, que o ICMS fazia parte da base de cálculo do PIS e COFINS. Ninguém separava isso porque era o normal. E aí, em 2020, foi 2 ou foi 3, teve um julgamento final pelo STF dessa matéria e falou, de fato, o ICMS não pode fazer parte da base de cálculo do PIS e COFINS. A partir desse momento, todo mundo tem o direito de fazer essa recuperação. Então, você tem isso aí. Se você já está no lucro real, aí o tempo que você estiver no lucro real, você tem direito a fazer essa recuperação. Aqui, para nós, foi... Quanto é que foi? Porque foram mais empresas. Se eu não me engano, foi quase uns 300 mil para as duas lojas. Só os materiais de construção. É porque juntou outras empresas, né? Supermercado, posto de gasolina, outras coisas. Mas para o material de construção, se eu não me engano, foi quase 300 mil. Recuperamos. Você acaba de tirar um peso enorme das minhas costas, porque eu pensei assim, meu Deus, eu tô num caos aqui, que socorro. Então, assim, se já aconteceu com você, então provavelmente deve ter acontecido com alguém também. Então não sou a única, então, nesse barco, então. Não. É Realmente comum, né? é muito comum, é muito comum. Outra coisa agora, tem uma lei de 2017 que ela fez a alteração ela considerou, isso eu acabei de, inclusive eu tenho uma reunião terça-feira que vem para bater o martelo sobre isso aí, e isso vai dar mais 260 mil de recuperação para o material de construção. Para o supermercado vai dar 1.030.000, porque tem muito produto assim no supermercado. Eles já fizeram o levantamento. O que essa lei estabeleceu? Ela estabeleceu um monte de NCM novo que você poderia aproveitar crédito. E adivinha o que acontece? No lançamento da nota, a nota ela vem do fornecedor de um jeito, você lança do jeito que ela vem do fornecedor e não para aproveitar o crédito desses milhares de produtos. O que acontece? Você tem o crédito a recuperar. Tá? Mais 200 e cacetadinha para o material de construção. Então, você vê, mudança de lei no meio do caminho. Então, tem sim a recuperação. Agora, Alberto, assim, dá para recuperar? Dá para recuperar, mas assim, bom se eu não tivesse que pagar, né? Melhor seria, né? Se não tivesse que pagar. Alberto, você lembra de algum produto aí desse exemplo que você deu do NCM? Não. Eles me mostraram a visão geral e vão me mandar. Eles mandam para mim, pelo menos a empresa que eu estou fazendo, eles mandam para mim um relatório com todos eles, mas eu não recebi ainda não, porque eu ainda tenho uma reunião final com eles para decidir certinho. Mas eles mandam tudo. Eles puxam 2 SPED da gente, né? Então eles vão checar no SPED. O que eles procuram? Eles procuram no SPED por produtos que foram tributados com aquele NCM. E aí é uma paulada. Produtos que tributados não, produtos que nesse caso, né, nesse caso específico, produtos que o crédito não foi aproveitado, né, mas que deveria ter sido. Mas aí, igual você falou, então o NCM que está vindo da fábrica não é o mesmo que está dando entrada no seu estoque? Não, o NCM é.
O problema é que, às vezes, a CFOP tinha que ser diferente. Você não poderia dar entrada com a mesma CFOP. Entendi. Não a CFOP que vem na nota, não, tá? É a CFOP que Uhum. você tem costume de dar entrada. Uhum. Entendeu? Mas aí que eu tô te falando, você imagina só, você tem, sei lá quantos milhões de produtos no país. Aí o governo baixa uma norma que agora, de repente, 50 mil produtos aleatórios, não sei por que cargas d'água, você pode aproveitar o crédito. E aí você vem uma nota sua onde tem 3 produtos desses que antes não podia. Você tem que lançar com uma CFOP diferente. Né? Mudou a CFOP. E aí, se você não fizer isso, você não vai aproveitar o crédito. Então, sabe, tem muito detalhe. Realmente tem muito detalhe. Então, assim, a gente tem que fazer constantemente treinamentos para estar entendendo isso, né? Isso é o tipo de coisa que tem que se atualizar, porque você tem que ficar atualizado disso. E também tem que ter alguma empresa idônea, e aí é onde mora o perigo, tem que ser alguém que o seu contador vai estar junto deles, junto deles no sentido de verificar o que está acontecendo, né? Não deixar eles estarem ali sozinhos, fazendo tudo sozinho, para ter certeza absoluta que eles vão recuperar aquilo que realmente é devido. Né? Que eles podem recuperar o que é indevido também, e aí a gente acaba se lascando depois na frente, né? Beleza? Beleza. Mas eu tô... Tem quantos anos vocês estão no lucro real? Não, 5 meses. Ah, recente. A nossa empresa tem... Agora que vai fazer 1 ano, né? Ah, entendi. Maravilha, então. Então, você não vai ter muito crédito, não. Não, ainda tô aproveitando meu crédito de estoque ainda. Exatamente. Deve estar pagando nada ainda, né? Tem muito Não tô crédito. pagando nada ainda, não. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, viu, Samara? É para quem tá no Simples Nacional aí, ó. Você fica vários meses sem pagar imposto quando você muda para o lucro real, porque você tem um crédito de estoque gigantesco. Desde janeiro que a gente não paga imposto. Tá vendo? 6 meses, né? Quanto que às vezes era o imposto do Simples, né? E eu ainda tenho crédito, ainda tem algo, igual eu te falei, que a gente descobriu agora esse erro de tributação aí, só de cimento, pra você ter noção, o meu cimento estava tributado. Meu Deus do céu. Estava vendendo ele tributado. Então, só do cimento, eu vou ter 19 mil. Nossa Senhora. Que perigo, hein? Aqui, Samara, uma coisa que vale muito a pena para quem está no lucro real é ter as empresas que fazem essa checagem fiscal, pelo menos na saída, viu? Para você não cometer esses erros muito graves. Igual, aquela empresa que você indicou lá no curso? Qual que é o nome dela aí? E Mendes. Tem várias, tá? Mas ela lá foi uma, e Mendes. Você utiliza ela, Alberto? Utilizo. É cara? Barato demais, 89 ou 79 por mês, é muito barato. Pelo benefício que traz. Eles cobram, se eu não me engano, tem uma taxa de adesão, né? De 300 a 500 reais, algo assim. E a mensalidade é bem baratinha. Aí o que eles fazem? Você pode mandar... Tem alguns sistemas que eles já integram automaticamente, né? Que aí o próprio sistema já valida através deles ali para ter a tributação correta na saída. Mas tem sistemas que não integram automaticamente, que você pode tirar um relatório do sistema, dos produtos, mandar para eles tributam tudo e devolvem para você corrigir. E eles falam as correções que precisam ser feitas. Vale Que muito legal, a pena. hein? É muito barato. Viu? Imagina, 19 mil aí você perdeu só no cimento. Um ano, né? Não, mas no caso eu ainda estava no Simples, né? Ah, tá. Você estava tributando o cimento no Simples? Aham. Pô, tem muita gente que faz isso, viu? Nossa Senhora. Não, o desespero aqui foi grande, viu? Ainda tá, né? Porque eu tô no meio do caos ainda. O que eu falo que a coisa mais cara que existe é um contador barato. Eu repito isso todo dia, que é o que você falou, eu nunca mais esqueci isso. É isso aí, a coisa mais cara que existe é um contador barato, viu? Que eu vou falar pra você. Tem contador por aí que, meu amigo... Tá, você tá. Mas
ferra, mas ferra gostoso com o cliente. Porque, na verdade, não faz nada, né? Tem muito contador que simplesmente repassa os dados que você passou para um sistema e esse sistema ele não olha com olhar crítico, né, para o seu dado e fala assim, pô, mas o cimento é tributado mesmo? Nunca olhou. Não olha, então isso é muito complicado. Fala, Zé Eduardo. Tem, Alberto, e a negociação com as indústrias? Abortou tudo mesmo? Com a fábrica, né? Eduardo, não tenho literalmente conseguido fazer nada nesse sentido. Realmente, tá? Isso é uma coisa que, assim, eu cheguei a pensar como que a gente ia viabilizar isso, porque toda vez que a gente fala de fazer uma negociação a nível nacional, aparece tanto problema, mas tanto problema com as indústrias, que a maioria das vezes torna inviável pelo prazo que tem. E então nunca mais, assim, acabei não conseguindo ver nada disso. Mas talvez a melhor forma é separar por região, né? E aí separar regionalmente ali, ver o que dá para ser feito. Às Mas vezes realmente não. é pior, né? Oi? Eu ia falar agora, às vezes por região daria certo, né? Talvez por região desse certo, né? Junto ali, todo mundo tá no Sudeste, todo mundo tá no Nordeste. Mas e realmente precisa. Eu tinha feito uma parceria com o Gustavo, que ia fazer isso pra gente, mas ele acabou que ele não conseguiu tocar. E aí eu não consegui arrumar outra pessoa para fazer isso. E realmente demandou muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. A imensa ajuda no Simples também. Então, Marlon, eles vão corrigir todos eles vão corrigir, com base no seu NCM do sistema, eles vão corrigir todas as tributações de saída. Então, sim, ajuda. Porque, por exemplo, o caso da Samra, ela estava vendendo cimento tributário, sendo que o cimento ele é monofásico. Né? Se ele é monofásico, mesmo no Simples, você não pagaria ICMS por ele na saída. E nem PIS e COFINS. Então, mesmo no Simples. E se você estiver mandando essa informação errada para o teu contador, você está pagando. Porque ele não vai, raríssimas exceções, o meio salário que você paga para o cara, ele não vai ficar tendo essa análise crítica de todos os clientes dele, aí não vai. Tá? Então, sim ajuda. Tá? Ô, Alberto, Pode falar. Como eu sei que a tributação está errada? O que é? LCM, SAFLP? É o quê? Que tributa o cimento errado, no caso aí. O tributo cimento errado vai ser a CST de saída. CEST, né? Vai ser a CST de saída. É porque no Simples, ele vai mudar, ela é CSSON, não é isso? É porque o que define a tributação dele é a CST. Então você pega uma nota, deixa eu ver se eu acho uma nota aqui. A CST ela vai definir se ele é tributado, se ele é substituição tributária, se ele. O que ele é? Calma aí, deixa eu ver se eu tenho uma nota fácil aqui. Ó, essa nota aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. 0,60 eu sei que é produto ST. 0,20 eu acho que é redução na base de cálculo. Deixa eu só checar aqui se é isso mesmo. Quais são... Só conferir aqui. Então, aqui, ó. Cadê vocês? Achei de volta. Vocês estão me vendo, né? Beleza. 0,20, redução na base de cálculo. 60, substituição tributária. O seu cimento, na verdade, eu tenho que ver como é que ele fica aqui. Mas ele não é nem 0,20 nem 0,60. Ele é... 0,10. Não é 0,10 não. O CST. O CST de venda do cimento, se eu não me engano...
Ó, tô tendo informações privilegiadas aqui que é 60. O cimento é 60? Isso vai depender do estado, tá? Mas, É, de toda maneira, mínimo ou 60. ou ele vai ser 60, que seria tributado, submissão tributária. É porque ele é monofásico de PIS e CONFINS, tá certo. Então, de ICMS, é porque você tem a CST de PIS e CONFINS e tem a CST de ICMS. Essa aqui que está na nota aqui, você está vendo, é de ICMS, tá? Então, 0,60 significa o quê? Que o imposto sobre o cimento já foi cobrado na entrada. Logo, ele não pode ser cobrado na saída. Você Se o está seu, compartilhando a tela? Eu não estou se o vendo seu aqui. cimento... Oi? Eu não estou vendo a tela aqui. Você está compartilhando aí ou não? Ah, meu Deus. Tô não. Deixa eu compartilhar aqui. Eu tô falando achando que vocês estão vendo minha tela, né? Aí a tela aí, ó. Pronto. Então aqui, por exemplo, ó. Beleza, aqui, ó. Eletrônico, poderia ser o cimento, né? 0,60. Significa que ele não vai pagar ICMS na saída desse produto. Se você vender esse produto com 0,0, você vai pagar o ICMS em cima da saída, por mais que ele seja um produto 0,60. Que ele seja submissão tributária. Entendeu? Então, esse é um problemaço. Problemaço. Porque se tiver errado, se o seu sistema... Vamos supor que o cara que lança nota no seu sistema chegou um cimento novo e ele foi lá e pegou qualquer outro produto e copiou no sistema. O pessoal faz muito isso, né? Duplica o produto e troca o nome, né? E ele duplicou toda a tributação do produto. E aí, por algum motivo, ele pegou a tributação de um produto tributado, que era 0,0. Cara, seu contador não vai pegar isso. Ele vai vender tributado. Tá vendendo tributado, você vai estar pagando ICMS sobre ele. Não tem jeito. Entendeu? Então, isso tem que ser checado. Tem que ser checado mesmo. A Mendes consegue fazer essa regularização do Faz. cadastro do produto. Faz. A Mendes, ela pega o estado que você está, o estado de entrada do produto, o seu regime tributário, e aí ela dá a tributação exata para aquele NCM ali, que a tributação é sempre pelo NCM, né? Ela dá a tributação exata para o NCM ali, de acordo com a sua situação. Como é que isso tem que ser na saída? Ah, na saída ele é 0,0, ele é 0,60, 0,20. Tanto para você não pagar a mais, nem a menos, né? Porque se você for no seu sistema e colocar 0,60 aqui nos produtos, você também não paga nada. Só que o governo vem atrás de você. Porque ele vai identificar. E identifica. Isso aqui é uma das coisas mais fáceis que tem do governo identificar, é você pagar a menos. E eles identificam, eles não... O governo nunca vai bater na sua porta e falar assim, pessoal, estão me ouvindo? Minha internet caiu. E eu conectei através de outra internet aqui, que eu nem sei se está boa. Oi, voltou? Eu vou inclusive trocar de internet aqui de novo, porque essa que eu tô aqui, ela tá bem fraca. Peraí, parece que voltou aqui. Pronto, acho que nem caiu não.
Tiagão, você tá me ouvindo aí? Tá me vendo? Não, né? Peraí, deixa eu ajustar aqui só para vocês me verem. Eu até desconectei aqui, conectei de novo, rapidão. Falei, mas será que a minha que travou aqui? Foi a minha aqui, a internet realmente ela deu um pique. Cadê você? Volta a câmera. E pronto, agora voltou. Fechou. Opa. Pronto. Voltamos então. Eu estava falando. Acho que encerraram o assunto de tributação. Na tributação do cimento, que você estava mostrando a nota, sei que você ia compartilhar a nota. Eu acho que eu cheguei até a compartilhar ela, né? Não a de cimento, que eu não tenho ela aqui, mas. Aqui eu tô falando da nota não é de entrada, não, viu, pessoal? Tô falando da nota de saída para o cliente, tá? Ah, não emito nota. É o cupom. O cupom, ele tem uma CST pré-definida lá que ele vai buscar lá no cadastro do produto. Ah, acho que um colega perguntou aí, Mendes faz por simples? O Thiago perguntou se faz por simples. Faz por simples também. Tá? E aí, regularize isso aí. Ah, eu estava falando o seguinte, eu lembrei. O governo, vamos supor que você erra para cima e para baixo, viu? Pode ter certeza. O erro nunca é só para um lado. Então, às vezes, você erra ganhando o governo, às vezes, você erra perdendo para o governo. Certo? O governo ele não faz o levantamento do que você perdeu para ele, só faz do que ele perdeu para você. E aí ele te manda a multa. Tá? Então, assim, por isso que eu acho realmente barato. Você pagar 99, 100 reais, 150 reais no sistema desse aí, se for, é muito barato para não correr esse risco. Né? Porque erra mesmo, não tem jeito. Não tem como errar. Tá? A Marília Ribas levantou a mão. Fala, Marília. Opa, Alberto, boa tarde, pessoal. Veja só, o que eu tive de dúvida ali nas aulas, eu comecei ali naquele módulo que tem a parte de metas. Então, eu já assisti o módulo ali de metas e eu tenho vontade aqui de implantar na nossa loja. Porém, eu não consegui fazer a divisão entre os funcionários. Como que eu faria? Eu já puxei os relatórios que eu tinha do ano passado, até de 2023. Quanto que a gente vendeu, né, nesse mesmo período, em 2023, 2024, o relatório que os funcionários também venderam, porém, meus funcionários não são os mesmos. Tem uns que já estão comigo há um tempo e tem outros que são mais recentes. E também a gente tem aquela diferença ali em relação a um funcionário e outro estar de férias. Então, assim, esse rateio ali da meta, para mim poder cobrar a meta diária, né? A projeção, eu até consegui fazer a planilha que tem no Excel, eu preenchi ela ali todinha, mas aquela, para colocar a meta diária por funcionário de forma variável, né? De acordo com o que cada um tem, como tem uns que tem mais tempo, então eles sempre vendem mais. E tem os que estão há menos tempo, eles ainda não chegaram no mesmo nível. E eu não consegui ainda. Vou explicar como é que eu faço. A gente faz essa conta aqui, tá bom? Tá. E aí eu acho que vai te ajudar bastante. Vamos lá. Você tem que começar. Eu vou desligar seu microfone só porque está dando retorno para mim, tá? Mas na hora que você precisar falar, você pode falar de novo, tá? Vamos lá. A gente começa pela meta da empresa. Primeiro passo, qual que é a meta do mês? Tá? Então você tem que definir sua meta do mês. Tá? Como que eu defino a meta do mês? Eu tenho um planejador de metas, tá? Que dá para você fazer a definição da meta do mês. Tá? Eu deixei lá dentro da aula, deixa eu ver se eu tenho nessa planilha, que acho que tem nessa que eu não faço. Planilha de meta. Então vamos lá.
Tá, você vai ter basicamente o seguinte. Venda do ano anterior, venda atual desse ano, até o mês corrente, e aqui você tem o resultado esperado com a variação natural, ou seja, se naturalmente aconteceu o que já está acontecendo normalmente, vai acontecer o quê? Né? Ele te dá uma previsão. E aí você tem os 3 modelos de meta aqui que você pode ter para ter emprego. Variação sobre o ano anterior, então, eu quero adicionar 5% sobre o ano anterior. Ó, se o ano anterior eu vendi 806, mais 5% 847. Só que olha só da variação natural, conforme está acontecendo, provavelmente eu já venderia para abril 1.205.000. Então não é um bom jeito de meta aqui, desse caso aqui. Variação sobre o esperado, ou seja, eu estou esperando quanto com base no que eu vendi. Esse valor realizado aqui está errado, está redondinho, deve ter sido só uma... Eu coloquei aqui só para dar uma análise. Então, 10% sobre o esperado, então teria que ser 1.350.000, que seria 10% em cima dos 1.205.000, no caso, que eu esperava. Ou, eu posso colocar também variação sobre o mês anterior. O mês anterior eu vendi tanto, mais tantos por cento. Tá? Você escolhe o tipo de meta que você coloca, tá bom? Isso vai depender muito do cenário, tá? Que você tá, o tipo de meta que você coloca para a tua empresa. Por exemplo, se você tiver num cenário muito diferente do ano passado, eu recomendo que você use como base o mês anterior e não o ano passado, porque está muito diferente, senão você não vai colocar uma meta realista. Agora, se você, o meu cenário aqui está bem parecido com o ano passado, está bem estável em relação ao ano passado, aí você pode usar uma meta correlacionada com o ano passado, certo? Ao ano anterior, entendeu? Ou você quer ponderar a meta pelo que vem acontecendo, independente do que vem acontecendo, você pode ponderar a meta aqui, ó. Você coloca um lado e do outro, e aí ele vai ter a meta ponderada aqui no meio, tá bom? Você define a meta da empresa, beleza, definir a sua meta. Meta da empresa. Vamos supor que a sua meta aí é 200 mil. Quanto você vende por mês, Maria? Tem mês que chega a 350, 400, nessa faixa. Vamos supor que é 400 mil, tá? É uma suposição. Beleza. 400 mil é a meta da empresa. O que a gente faz para dividir isso aqui por pessoas? Primeiro passo quantos dias úteis tem? Vamos supor que o mês tem... Esse mês de julho, 27, porque a gente trabalha de segunda a sábado. E o sábado aqui, ele é aquele sábado realmente corrido. Ele conta como um dia útil. O faturamento do sábado... Vende igual de hoje? Não entendi. O sábado vende igual não. Isso. Então pronto. Não tem feriado, nada? Não, agora em julho, que eu estava fazendo para julho, né? Agora em julho eu não contemplei nenhum feriado, não. Tá. Então pronto. Você vai ter uma meta diária. Pronto, para empresa. Como que você coloca isso aqui para funcionário? Você tem funcionário, você falou. Deixa eu desligar essa hora aqui. Desligou. Pronto. Como é que você coloca para o funcionário? Alberto, eu tenho funcionários são extremamente experientes, tem pessoas que acabaram de entrar, tem uma série de situações. Fechou, Zé Eduardo? Obrigado, viu, pela presença. Tamo junto, meu amigo. Então vamos lá, você tem o vendedor A, o vendedor B. Me diga uma coisa, Marília, você tem checkout na sua loja, ela é autosserviço ou não? Eu digo assim, o cliente consegue passar as coisas direto no checkout sem precisar de um vendedor ou tudo passa pelo vendedor? Não, tudo passa pelo vendedor. A gente tem um caixa. Então, todo pedido é feito no balcão e, em seguida, o cliente se dirige ao caixa. O caixa só fatura? Só. Pronto. Porque se ele passasse pelo caixa, que é o meu caso aqui, a primeira coisa que você teria que fazer é tirar um relatório do seu sistema de quantos por cento representa a venda direta no caixa. Por quê? Porque você tem que isolar isso. Você não pode considerar isso aí como a meta do vendedor, tá? Mas beleza. Como no seu caso não tem isso, então todas as vendas passam pelo vendedor, então você vai ter lá vendedor A, B, C, D. Não foi isso, ele não puxou direito. C, D. Supor que você tem 4 vendedores. O que você precisa analisar é o seguinte.
quantos por cento esse cara representou da venda nos últimos 3 meses? Dá uma olhada nisso. Ah, ele representou, vamos supor que o vendedor A representou 25% da venda, o B 20%, o C 30%, e aqui vai dar bem menos, né? Para dar 100, né? Vamos lá. Bateu 90 aqui, né? Falta 10. Vamos colocar que esse cara aqui foi 30 também. Pronto. Isso aqui é porcentagem, né? Vou fazer de novo. 25, 30, 30, 15. É simplesmente fazer uma regra de 3. Normal, olha lá. E aí você vai ver o que seria a meta de cada um diário. Tá? Agora, tem um segredinho aqui. Quando a gente trabalha com meta diária, tá? O que a gente faz? A gente... Isso aí vamos dizer assim, é um peeling, né, dos meus gerentes. O que eles fazem? O vendedor, ele ganha a comissão quando ele bate a meta diária, certo? E aí vai ter dias que esse cara pode bater muito por sorte, pode ter dias que ele, né, nem foi ele mesmo assim, aí apareceu lá o pessoal. Então o que ele faz? Ele torna essa meta deles ousada. Essa aqui é a meta realista da empresa. Mas a meta dos vendedores ela é mais ousada. Então como é que ele faz para ser mais ousado? Geralmente, eles colocam de 10 a 15% a mais do que a meta distribuída. Então ele pegaria aqui. Isso aqui, vezes 10, 370. Vamos isolar aqui. Mais isso aqui. Então ele sempre dá uma metazinha a mais. Deixa eu pegar aqui o D3, só isolar ele aqui. Pronto. Bateu, ganha comissão. Geralmente é assim que a gente faz aqui. Tá? Então você pondera a meta de acordo com a porcentagem que cada um vende no médio. Tá? E coloca puxa para cima. Tá? Geralmente é isso. Entendi, vê. Aqui quando eu puxei o meu relatório mensal, aí, por exemplo, tem dias em que, comparado ao mês anterior, né? Então, vamos dizer, tem ali 2, 3 dias que aí, vamos dizer, a venda foi entre 12, 14, 15. E ali tem, às vezes, 3, 4, 5 dias que foi 22, 25, 20. Então, tem essa divergência, variação, né? Também, na questão, não é todos os dias que se mantém, pelo menos aqui conosco, o mesmo valor de vendas diário. Então... Não mantém mesmo, não. Não mantém mesmo, não, tá? O ponto da meta diária é muito mais você dar um norte pro dia do cara, né? E fazer ele sempre querer alcançar aquilo, ele entender que todo dia ele tem que correr atrás da meta, do que necessariamente... um número cabal que ele vai ser aquele número mágico que ele vai bater no dia, tá? O que é o ponto? Quando você dá uma meta mensal pro cara, esse cara, ainda mais se ele for alguém mais procrastinador, ele vai tender a começar a correr atrás da meta quando o mês já estiver no fim, né? E quando você dá uma meta diária, e aí não é só a meta diária, tá? É a meta diária, com comissão diária, aliada a um preenchimento diário de um painel de metas, onde todo mundo vai ver, tá? Esse tipo de situação é a situação em que o cara vai fazer o seguinte, ele vai entender assim, todo dia eu começo do zero. É como se todo dia ele começasse do zero. Então, todo dia ele precisa ligar para os orçamentos, todo dia ele precisa ligar para os profissionais, todo dia que for possível ele precisa fazer visita de obra, se ele tiver tempo para fazer isso. Então, todo dia ele começa do zero. Então, a lógica da meta diária não é nem tanto você acertar esse número, falar assim, não, vai ser o número perfeito. Então, no início do mês, vai ser 6 mil, mas depois vai cair para 3, não. A lógica é, todo dia você tem que correr atrás. Entendeu? Por mais que tem dias aí que um vendedor vai vender 20 mil sozinho, e tem dias que ele vai vender só R$1.000. Tá? Então, o que você quer criar aqui é a cultura de buscar e bater meta. É isso que você quer criar. Tá? Então, assim, a não ser que você tenha muito específico, assim, uma época do mês seja muito clara para falar assim, cara, a primeira semana do mês sempre vende o dobro.
Então, se a primeira semana sempre vende o dobro, você poderia ter uma meta para a primeira semana do mês diferente, tá? Se for esse o caso. Tá? Se não for esse o caso, não, Beto. É variável. Tem dia que vende o dobro, mas é no meio do mês. E aí é alguma coisa que é imponderável. Então não tem como a gente prever cada detalhe desse, entendeu? Não tem como. Entendi. Ok, então, realmente assim, eu estava tentando planejar algo que fosse, assim, o mais assertivo possível, né? Mas, como você explicou, realmente não tem como a gente prever, porque eu saí puxando outros relatórios de outros meses e varia muito. Então, não tinha como... Estudei, olhei, puxei relatório, olhei vendedor. Eu digo, não consigo. Mas aí, realmente, nessa direção que você nos deu agora, a gente consegue entender melhor. É mais a questão de mantê-los com um objetivo diário, né? Do que propriamente estipular só valores. Sim, é isso aí. O número, ele é importante, sim, mas em termos de prioridade, é mais importante ele ter a meta do que ter o número. Ok? É isso. É muito mais importante ele ter uma meta do que ter um número. É lógico que o número é importante, né? Ele vai querer correr atrás disso todos os dias, né? Vai ter dia que ele vai bater fácil, vai ter dia que ele vai bater difícil e vai ter dia que ele não vai bater. Mas ter a meta é algo que culturalmente é muito bom, ainda mais diária, porque o cara vai se acostumar todo dia a correr atrás da meta. Isso é que é importante. Cara, se acostume a todo dia correr atrás da meta. Mais que ela foi fácil, foi difícil, todo dia você se acostuma a correr atrás da meta. Tá? Ah, Alberto, e se ele bater a meta, ele vai, né, vai parar de vender? Vai nada, ele tem que aproveitar, né? Se você bater a meta, amiga, aproveita que tudo que você vender agora tem comissão, né? Então vende logo tudo que você tem para vender. Tá? Mas ele vai ser muito bom. Pode fazer assim que vai dar certo. Tá? Por nada, sem problema. Mais alguém, pessoal? Eu vi que teve um monte de gente que entrou 2h30, né? E era 1h30. E será que a gente postou errado? Acho que não. Não, o post estava certo. É que eu conferi antes de entrar. Né? Pois é. Porque não, realmente, muita gente entrou 2h30, né? Por acaso apareceu muita gente 2h30. Eu falei, gente, será que tava... Eu tive dificuldade, foi para achar o link para entrar. Sério? Não, foi assim, eu tive que procurar em qual grupo que tava, entendeu? Ah, tá. Para voltar nas conversas. Entendi. Ele geralmente fica no grupo de aviso, né? Ah, tá. Tem um grupo lá, o VIP de avisos, que aí ele geralmente fica lá, sempre. Mas, gente, bora lá, mais dúvidas? Mandem dúvidas para nós. Nós temos aí mais Dúvida, mais uma então, vamos lá. Uma dica, por exemplo, eu estava fazendo também o curso de layout, organização de loja. Qual seria uma dica, por exemplo, porque agora a gente vou mudar para uma loja 2 vezes maior do que eu tenho hoje. Questão de custo e de espaço mesmo. E aí, o que você orientaria, por exemplo, os principais produtos para ter na entrada da loja? Tipo, os primeiros produtos ali. Lá fala muito de promoção, mas assim, o que você me fala disso? Do cliente entrar na loja, o que vai estar ali de bate-pronto? Tá bom. Deixa eu só anotar uma coisa aqui. Vou tirar a sua primeira dúvida, depois eu vou te dar um toque sobre a questão de tamanho de loja. Tá. O que tem que estar na frente? Vamos lá. Os produtos que estão na frente da loja, eles têm 2 funções. O primeiro produto que o cliente vê na loja, ele pode ter 2 funções. Quais são essas funções? Função 1, mostrar que a sua loja é barata. Função 2, mostrar que a sua loja tem variedade. Tá? E não necessariamente que ela é barata. Tá? Como que você cumpre essa função? Tá? Você coloca, para mostrar que ela é barata, você tem que ter um produto que seja produto notável, né? Ou seja, um produto que a pessoa tenha referência de preço na cabeça e que ele esteja com um preço um pouco abaixo do preço de mercado. É assim que a pessoa vai sacar, né? Não adianta você colocar lá preço de produto que, sei lá, coloca não adianta você colocar um cesto de joelho de T e colocar o preço lá de, sei lá, de R$ 2,99 por R$ 90 promoção, porque a pessoa não tem referência, tá? Então tem que ser algum produto que ela tem referência. E isso se você quiser mostrar que sua loja tem preço, tá? Por que isso é importante? Porque o cliente, na hora que a primeira impressão, ela realmente conta muito. Então quando ele vê ali
2, 3, 4 produtos que estão muito bem posicionados em termos de preço, ele vai ter a impressão na cabeça dele, vai falar assim, nossa, tudo aqui é barato. Tá? Ele generaliza. E isso é bom para você. Tá? Então, essa é uma estratégia. Outra estratégia, que pode ser usada em conjunto, é você mostrar que ela tem variedade. Quando você mostra que ela tem variedade, ao contrário de mostrar que tem preço, o produto não pode ser notável. Porque se ele for um produto notável e ele tiver com preço caro, isso vai criar uma imagem negativa. Então, quer mostrar que tem variedade? Você pega aquela coisa que é uma variedade, ou seja, que ele não tem noção de preço dela, ou que é uma coisa que ele não encontra fácil em outras lojas, mas ele vai encontrar na sua, e aí você pode expor ela lá para mostrar, olha, aí ele vai ficar com a impressão de, aqui tem tudo, tá? Então, são essas duas impressões que você quer causar para o cliente, ou aqui tudo é barato, ou aqui tem tudo, certo? Isso. Então, seria isso, no geral é isso que você tem que colocar na frente da loja. Tá? Então, as promoções você pode trazer para frente da loja. Alberto, mas a promoção, o cara não tem que andar até o fundo para ver. Não precisa colocar todas, tá? Mas algumas ali estrategicamente. Não necessariamente promoção, às vezes você já tem um produto que você já sabe, olha, esse produto aqui eu sei que eu tenho um valor muito bom nele, os meus concorrentes trabalham com outra marca, e essa marca dele é mais barata, e o preço de referência dele é muito forte, então assim, eu vou colocar ele aqui, mesmo que não esteja em promoção, mas eu sei que ele já está bem posicionado de preço, tá? Isso te ajuda a ter imagem de preço baixo. Ou, né, a questão da variedade. Então, esse outro produto aqui, eu vou colocar um monte de porcelanato, fazer uma exposição de porcelanato aqui na frente, para a pessoa entender que eu também tenho porcelanato, eu tenho muita variedade de porcelanato, eu tenho porcelanato em tamanhos grandes, né? E aí não é preço, aí é variedade, porque ele também não sabe meio o preço disso, né? E aí ele vai olhar, pô, que legal, ele tem pedra de 1,20 por 1,20 aqui, olha o tamanho dessa pedra, ele vai ficar lá admirando, né? O porcelanato independente do preço dele. Então, seriam essas duas situações, tá? Aí uma coisa importante, Sandra, cuidado com o tamanho de loja, tá? Cuidado no sentido seguinte, ter uma loja grande é legal, e não estou falando que você não tem que ter, não é isso, mas tamanho de loja, tamanho de setor, se você, por exemplo, pega ali o setor de ferramentas, eu já vi muita gente cometendo esse erro, você pega o setor de ferramentas manuais ali, e você coloca ali 8 módulos de gôndola para o setor de ferramentas manuais. E aí você tem uma loja que vende 200, 300, 400 mil, 500, 600 mil por mês. E ferramenta manual não é o foco dela. Se você faz isso, você vai ficar com um baita estoque parado para deixar aquela exposição bonita. Então tem que tomar cuidado para que cada setor dentro da sua loja, que o tamanho dele represente o que ele representa meio que na sua venda. Para quê? Para que você não precise ter excesso de estoque para a loja ficar bonita. Porque senão você cai numa armadilha, que é o seguinte, se você tiver o estoque que é necessário do giro, a loja fica muito feia, fica vazia com o cara que está quebrando. Uhum. Né? E aí, porque você mensurou às vezes o tamanho do setor errado. E aí, se você tem o produto para o setor ficar bonito, você fica com excesso de estoque, falta dinheiro no seu caixa. Entendi. Então, é um cuidado que tem que ter. Tá? Uhum. Tem muita gente, eu já cheguei a recomendar para vários alunos redução de tamanho de loja. Eu falei, cara, tira aí 10 prateleiras dessa aí e traz pallet do estoque para aí, coloca aí e pronto. Você vai ficar com a imagem de que tem volume, de que tem preço bom tal, e não vai ocupar o espaço com coisas que estão ocupando teu estoque à toa. Uhum. Tá? Mas assim, de fato, hoje, eu não tenho espaço mesmo não, sabe? A gente é generalista também, né? Uhum. E a gente tá aí com 140 Entendi. né, de loja. Então, assim, é bem pequeno mesmo. Igual, por exemplo, hoje só de monstruário, de piso, eu tenho o dobro, só que eu não consigo, às vezes, expor para vender porque não tem espaço. Não, de fato precisa. É uma loja pequena mesmo, não é uma loja grande. É pequena mesmo. Então, assim, eu tenho um desenho já, a gente até desenhou um pouco já, tipo, no papel e tudo mais, mas em mente também. Mas eu também fiquei bem preocupada, assim, aprendi muito lá naquele curso de layout lá das prateleiras, né, para não ficar o aspecto de Vazio, vazio. né? Achei muito legal também da altura, né, o pico, né, para não ter o pico no último
Não ter, na não última ter ondas muito prateleira, então grandes, isso é exatamente. importante também. Mas eu acredito que esse problema a gente não vai ter, não. Porque, assim, a minha ideia é, às vezes, nem buscar. Vou dar um exemplo de louça, por exemplo. Nem buscar. Hoje eu já tenho muitos modelos. Então, assim, eu tenho vários modelos repetidos. Então, assim, para encher, eu não vou comprar mais. Eu vou colocar do mesmo modelo, tipo, exposto, entendeu? Uhum. Ah, eu tenho duas louças no mesmo modelo. Vai essas duas. Não vou comprar mais só para ficar um de cada. Sim, sim. É isso aí. E outra coisa que foi também, a gente já tinha conversado isso lá atrás, que foi fruto até de uma, acho que eu já até comentei isso com você, que foi unificação, né? Hoje o nosso estoque, a nossa loja é separado. Então, com essa mudança, vai ser unificado. Isso é Então, ótimo. a gente vai unificar. Então, assim, boa parte de coisas que às vezes hoje está no meu estoque vai vir para a loja, vai ficar exposto. Ao invés de ficar Ótimo. empoeirando lá, vai estar bonitinho na loja. Excelente, excelente. Não, excelente. É isso aí. Ótimo, ótimo. Vai dar certo, então. Depois desse curso aí, muita coisa mudou na vida aqui, viu? Ah, que bom, que Já maravilha. visitamos a fábrica, já fizemos parceria com a fábrica nova de tinta, que é onde a gente viu que não estava tendo margem nenhuma, a gente foi buscar uma parceria forte. A gente está mudando a loja de lugar e agora toda essa parte de tributação. Então, assim, tudo fruto de ensinamentos seus. Então, assim, só gratidão mesmo, Que porque bom. é muito prático, muito válido tudo que você traz, sabe? Pro dia a Que dia, é o bom. dia a dia, não é aquele curso generalista, né? Então você tá, não, peraí, deixa eu ali aplicar. É igual você tava falando das metas aí, as metas também, eu já fiz esse curso aí, a gente aplica aqui também. Então, Uhum. assim, é tudo muito aplicável, muito bom. Ah, que bom, Samara. Que bom que você gostou. Que maravilha. Muito obrigado pelo feedback. Eita, muito bom, muito bom. Aê, valeu. A Marília tá com a mão levantada. É da outra vez ainda, Marília? Ou é uma nova dúvida? O Aurivan também levantou a mão. Pode falar, Aurivan. Oi, Alberto, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Eu tinha uma dúvida, é uma dúvida eu acho meio que básica, mas eu queria ver assim, porque eu estou começando a organizar melhor as finanças aqui da empresa agora, depois do curso. Aí eu tenho uma dúvida quanto à questão assim, de quando a gente vai fazer um novo investimento Uhum, na empresa. Por exemplo, eu vou gastar 20 mil comprando novas gôndolas. uhum, De onde eu tiro esse dinheiro? Eu tiro de alguma reserva que eu tenho da empresa. Se eu passar lá no cartão, eu vou tirando do lucro mês a mês. Porque, assim, se eu for tirar do lucro, isso aí vai gerar um impacto direto. Se ficar passando muito alto, isso aí vai gerar um impacto direto no lucro da empresa. Então, consequentemente, vai gerar um impacto, digamos, no meu salário. uhum, Digamos assim, se eu deixo 30% para a empresa e, de repente, começa a ver uma parcela que representa mais, sei lá, uns 5, 10%, isso aí quer dizer que o meu lucro, né, o meu lucro pessoal vai diminuir 5 a 10%. Mas às vezes eu já tenho digamos que eu já tenho uma reserva ali que eu posso pegar dessa reserva e comprar. uhum. O que é mais lógico, assim, o que é mais usual? Tá bom. Vamos lá, vou te explicar. A primeira coisa importante, Aurivan, que a gente precisa até sintonizar, é o seguinte. Isso é uma confusão muito comum. Opa, peraí que eu dei um zoom aqui errado. Aqui, calma. Muito comum que acontece. E a gente precisa sintonizar isso. Vamos lá. Lucro é diferente de salário, tá? E eu preciso te falar isso porque eu vou basear a resposta nisso aqui, tá? O que significa? Vamos lá. A empresa, no geral, todas as empresas, elas vão gerar lucro a partir desse processo aqui, ó. Ela vende, tem o custo da mercadoria vendida, tem a despesa fixa, e aí depois tem o lucro, certo? Então, vamos lá. Vendi 500. A mercadoria custou 450. Tinha uma despesa fixa de 80, então sobrou 70. É isso? Dá 500 aqui,
Não. Não. Passou muito, né? Vamos lá, aqui é 50 para facilitar. Vai dar zero agora. Vai dar zero. Aqui, ó. Agora sim. Vamos lá, aqui. 80. Pronto, a conta era essa. Pronto. Então, o que eu vendi? Mais. Opa. Calma aí. Estou indo para o Excel. Menos o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, menos a despesa fixa. Isso aqui é igual ao lucro. Tá? E aqui tem um dado importante. Salário, ele entra dentro da despesa fixa. Então, o salário está aqui. Tá? O lucro é diferente. Então, assim, vamos lá. Vamos supor que você colocou para você aí, eu tenho um salário de, sei lá, 10 mil reais. Esse salário tem que compor a tua despesa fixa. Então, independente se a sua empresa vai dar lucro ou não, ela precisa pagar o teu salário. Teu salário, de fato, ela precisa pagar. Igual ela teria que pagar um funcionário dela. É a mesma coisa, tá bom? Então, o salário está aqui, ele está nessa linha. E aí, se der lucro, e aí que vem, que pode ser que tenha mês que dá, tem mês que não dá, tem mês que pode, né, faltar dinheiro. Aí, o lucro, sim, você divide do jeito que você quiser. Você pode deixar na empresa, você pode tirar, beleza? Lembrando que lucro não é caixa. Tem esse detalhe também, né? Lucro não é caixa. Não é caixa, tá? Mas eu nem vou entrar nessa seara aqui agora não, tá? Só para você entender que o salário está na despesa fixa. Beleza, entendido isso aqui, agora você me pergunta, de onde é que eu tiro o meu investimento, tá? O seu investimento, ele pode, você sim pode injetar dinheiro de fora. Alberto, eu acumulei uma reserva da empresa? Pode, problema nenhum. Tirei da reserva da empresa, pode tirar de lá. Se você está tirando da reserva da empresa, você está tirando do lucro, tá? É daqui que você está saindo. Só que do lucro, assim, né? Do lucro acumulado, né? Lucros acumulados do período. Todo investimento que você faz, Aurivan, ele não é despesa fixa, ele não é CMV. Ele é investimento, ele vem depois do lucro. Então, independente do que você fez dentro do mês, você pode ter um investimento aí, que for, desde que tenha gerado caixa nos meses anteriores para isso. Tá? Isso aqui não deveria interferir no seu salário. Agora, interfere na sua sobra de caixa. Né? Eu falei que lucro não é sobra de caixa. Tá? Eu vou ter que explicar para ser mais claro. Por quê? Às vezes a pessoa olha essa conta e fala assim, cara, mas beleza. Deu aí que eu tive 70 mil de lucro, mas cadê o dinheiro? Às vezes o dinheiro não aparece porque o dinheiro, na verdade, ele vem pela conta de caixa, que é recebimentos, que não é venda, né? Venda vendi hoje 10 sacos de cimento. Recebimento é recebi semana que vem, ou recebi mês que vem, né? Menos pagamento de fornecedores, mais impostos, menos despesa fixa, é igual a sobra de caixa. Tá? Então, é um pouquinho diferente isso aqui. No mês que eu vendi 500, pode ser que eu tenha recebido só 480. Ou que eu tenha recebido 550 também. Porque eu estou recebendo, às vezes, coisas do mês anterior. Eu posso ter pago, a mercadoria que eu vendi me custou 350, mas pode ser que eu tenha pago, de fato, nesse mês de fornecedor, pode ser que eu tenha pago 400. Ou pode ser que eu tenha pago 300. Tá? Porque o pagamento é a prazo. Né? Então, você não paga necessariamente no mesmo mês aquilo que você comprou. Tem uma competência e outra caixa, né? Exatamente, uma competência e outra caixa. Então, quando a gente fala do investimento, ele não vai atrapalhar o teu lucro, mas ele pode reduzir a tua sobra de caixa, porque, de fato, aqui tem a sobra de caixa bruta, aí depois eu tenho aqui os retirada para investimento, e aí eu vou ter a sobra líquida. Então, ele pode atrapalhar a sua sobra líquida, a não ser que você tenha dinheiro juntado, né? Se eu tenho dinheiro juntado, você tem acúmulo de sobra de caixa, tá? Pode ser daí, pode ser da sobra bruto mesmo, porque se você fizer a conta, peraí, eu preciso comprar 20 mil de gôndolas
e eu vou pagar 2 mil de parcela aqui, 10 parcelas de R$2.000, só que a empresa, ela me gera aqui 6 mil de resultado de caixa por mês na média. Por mês, né, na média. Logo, posso tirar, sem afetar a minha necessidade? Pode tirar, não tem problema também. Tá? O ponto é, o teu salário devia estar aqui. Alberto, mas é porque o meu salário, eu coloco um salário mais baixo, e aí eu vivo realmente do lucro, né? Vamos dizer assim, do que a empresa rende, né? Então, se é uma decisão estratégica sua, isso é totalmente estratégia seu, você que define, tá? Não tem problema. Aí tem que realmente tomar esse cuidado que você está falando, de opa, será que vai afetar realmente a geração de caixa da empresa, essa parcela que eu estou fazendo? Ou vai afetar a minha retirada? Tá? O que eu te sugiro é, se você, por exemplo, todo mês vamos supor que você estabeleceu lá, não, meu salário é R$3.000, só que eu estou tirando todo mês da empresa mais 10 mil, ou seja, você está com uma proporção muito alta de retirada de lucro, e isso acontece mês a mês, todos os meses, eu te sugiro transformar a maior parte disso em, de fato, salário fixo, para que você consiga compreender o real cenário da tua empresa sem afetar a tua renda por isso, tá? Lucro de empresa, gente, eu penso assim, esse é meu pensamento, tá? Eu acho que a gente não deveria depender dele para fazer a nossa vida girar, a vida pessoal girar, tá? Ele é como se fosse um bônus. É óbvio que você trabalha na empresa, você é o dono dela, você vai ter o lucro, né? E pelo trabalho que você faz nela, você tem que ter o seu salário. Então, como eu tento me planejar? Eu tento me planejar tendo um salário e eu tento ficar dentro desse salário. E aí, vai distribuir lucro uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 12 meses? Aí, beleza, esse lucro é uma sobra que eu vou contar com ele quando ele estiver na minha conta. Tá? É mais ou menos isso. Eu não sei se eu tirei sua dúvida, se eu deixei mais bagunçado. Tirou, mas assim, deixa eu dar um exemplo, só para eu entender, ser mais específico. Para facilitar, vamos supor que eu tiro ali um salário fixo, 3 mil. Pronto. Aí tem um lucro a 10. Uhum. Vamos dizer que eu fico com metade e deixo metade para a empresa. Uhum. Aí minha dúvida é exatamente essa. Se eu for fazer uma parcela nova de 2 mil, eu vou tirar dos 10 e vai ficar 4 para mim e 4 para a empresa? Ou eu ficaria os mesmos 5 para mim e dos 5 da empresa eu tiraria os 2 e ficaria só 3? Olha, eu não comprometeria mais que 20% do lucro total da empresa com parcela, não. Tá? Eu não comprometeria. Então, assim, e aí tua dúvida vai muito em cima disso. Vamos lá. Se a empresa lucra 10, 20% é 2. Mas se você sempre tira 5, então 20% é 1. Porque o lucro, de fato, fica com ela sempre é 5, não é 10. Certo? Então, assim, eu me limitaria a 20, 25% no máximo do teu lucro médio aí, que de fato está disponível para a empresa. Entendeu? Eu me limitaria a isso. Se o seu investimento se encaixar dentro disso aí, ótimo. Por que eu me limitaria a isso? Porque se for mais do que isso aí, vai ter mês que você vai ter dificuldade para pagar. Tá? Vai ter mês que vai apertar demais. Então, assim, a não ser que você seja um expert financeiro, que você consegue fazer a tua empresa ali, cara, o mês que deu menos lucro deu 10, o mês que deu mais deu 11, ou seja, ficou, sabe aquele negócio extremamente estável? Sim. Se é extremamente estável, você pode ser um pouco mais ousado, né? Você pode comprometer ali 40, 50, 60%, vamos dizer assim, né? Da tua lucratividade. Agora, se não for, e normalmente não é, e não tem demérito nenhum em não ser, porque assim, é normal, é natural ter soluços, né, para cima, para baixo, de lucratividade. Eu tentaria ficar até no máximo uns 20%. Então, Alberto, não, fica 10% com a empresa todo mês. Quanto que é 20% do que fica com ela do lucro? Entendeu? Uhum. Tenta ficar dentro desse aí. Não dá.
Então, você pode complementar de outra forma, né? Pode botar dinheiro de fora, pode investir você mesmo, pode, enfim. Tá? Entendi. Entendeu? Assim, aí é muito, Orvan, é uma questão é uma questão de gosto pelo risco, né? E de entender, e de entender o contexto também, né, da situação. Às vezes você está fazendo isso aí, mas você tem $500 mil guardado numa conta lá, e aí você sabe que se der uma zebra, você está devendo só 20 mil, você vai lá e paga. Aí você pode comprometer mais, não tem problema. A gente tem muito aluno que tem uma situação parecida com isso, que, por exemplo, a pessoa tem uma empresa gigante e tem um material de construção pequeno. Aí vem tirar essa dúvida aí comigo, né? E aí, às vezes, você está tirando a dúvida aí, e aí você tem 20 mil para ter material de construção, só que você tem uma outra empresa e uma outra renda que é inúmeras vezes maior do que o do material de construção. Aí sua aptidão para risco pode ser maior, não pode? Não é verdade? Então, assim, se você sabe que não, eu vou parcelar aqui porque está sem juros, né? Para que eu vou pagar juros? Para que eu vou antecipar o pagamento se não vai me dar desconto? Vou parcelar porque está sem juros, mas eu tinha um dinheiro para pagar. Se for assim, dá tudo bem. Você comprometer 100% do lucro, não tem problema, não. Você sabe que você tem um back-office ali que vai, né, que vai suprir isso aí com facilidade. Tranquilo. Tá? É muito da aptidão mesmo do risco, de entender o seu contexto geral aí. Tá? Agora, eu tento não comprometer mais de 20%. Tá? Então, assim, não, a empresa, na realidade nossa aqui, 15, 20 mil, no máximo ali, estourando ali de parcela para pagar do lucro, tá? Parcelas do lucro para pagar, tá bom? Tem parcela que pode sair da empresa que não vem do lucro, né? Aí é outra história. Aí se for capital de giro, aí é outros 500. Aí não sai do lucro, aí sai de outro lugar. Beleza? Deu para entender? Ficou mais claro? Deu sim. Então, tá bom então. Pessoal, então eu vou ter que ir. Infelizmente, o tempo urge e as responsabilidades chamam. Tá? Eu vou lá então. E muito obrigado a todos pela presença. Tá? Vamos essas 2 horinhas aí juntos. E dúvidas? Vocês têm o WhatsApp lá para se comunicar comigo. Tá? E vocês podem estar chamando lá. Posso demorar um pouquinho para responder, mas respondo. Tá? No grupo também, quiser me marcar no @ lá, às vezes o grupo eu posso demorar um pouco mais para responder, tá? Os grupos, mas eu respondo sim. Não posso demorar um pouco mais, mas respondo pelo menos uma vez por semana. Eu estou tentando dar entrada para olhar lá, tá? Tem algumas semanas que é mais complicado, mas se a dúvida for muito urgente, pode me chamar no privado sem problema nenhum, tá? E eu tiro a dúvida de vocês. Fechou? Falou, Marlon. Obrigado a você, viu? Que bom saber que estou ajudando. Espero continuar ajudando bastante. Gente, muito obrigado então. Ótima tarde a todos, tá? Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tiagão, vou liberar para você já.